gente! Tudo bem com vocês? Finalmente! Prometi a aula e aqui estou para cumprir a nossa princesona com 30 centímetros. Eu escolhi a princesa Bela. Mas não foi à toa que eu escolhi a princesa Bela, porque ela é a princesa Bela e eu sou a Gi. Bela e Gi. Bela e Gi. Tcharam! Parceria nova no canal! Massa Bela Gi, gente! É tudo de bom, né? Bela Gi eu já era desde que nasci, mas agora sou Bela Gi até na massa. Então, a partir de agora, vocês vão ver lindos trabalhos acompanhados dessa maravilha de massa que é a Bela Gi. E aproveitando que estou falando de parceria, a Gigi também é corante Saramanil. Não tô ainda com os produtos aqui para mostrar para vocês. Eu usei alguns na peça, eu vou dar a referência das cores, mas eu não vou mostrar porque os meus estão tão velhinhos, as embalagens estão tão feinhas. Então, quando chegar os novinhos, né, com as embalagens novas, com a logomarca nova, eu vou gravar um vídeo aqui no canal mostrando todas as novidades para vocês. Mas saibam que Gigi agora é Bela Gi, Gigi é Saramanil, é Blue Star, é Tabata Alexandre, é Bela, é Gi. Vamos trabalhar! Já ia esquecendo. Antes de você assistir esse vídeo, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, tem os links das partes do vídeo que eu já tinha explicado pra vocês que eu ia fazer antes, né? Então eu ensinei a cabeça, ensinei a estrutura da saia, pra chegar nessa aula a gente já ir direto pra peça sem perder muito tempo e ficar repetindo muita coisa, tá? Então assiste aqui embaixo os vídeos que estão indicados pra vocês aqui embaixo na descrição, tem os links tudo direitinho, que ali eu ensino pintura de olhos, ensino a modelagem da cabeça, da estrutura da saia, porque a saia eu vou ensinar agora, tá bom? Pra vocês não ficarem perdidos. Vamos fazer a Bela. Muito bem, pessoal, vamos começar. Esse cone aqui eu já ensinei como é que faz, né? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu só coloquei aqui um pedacinho de massa, já cobri aqui a parte da bolinha pra gente se adiantar. Aqui não tem nenhum mistério, só coloquei mesmo um pedacinho de massa. A massa que eu tô trabalhando, vocês já sabem, que é a Bela Gi. Esse tom de amarelo que eu vou usar, eu tingi. Na verdade, eu tinha um pouquinho de massa branca sobrando, misturei um pouquinho de massa natural, que eu também tinha sobrando, e coloquei aqui corante em pó da Saramanil. Usei o amarelo ouro com o amarelo limão. Eu misturei, fiz uma misturinha e deu esse tom aqui de amarelo, tá? O segredinho para fazer uma saia bem bonita, com um movimento bem bonito, é trabalhar com a massa bem firme. Se a sua massa estiver muito fresquinha, muito molinha, deixa ela secar um pouco, vai sovando fora do plástico, né? Para ela ficar bem firme, porque acho que isso facilita o movimento da saia, não fica aquela saia muito esmilinguida, aquela coisa muito murchinha, tá? Eu não costumo fazer molde de nada, eu vou fazendo no olhômetro, tá? Eu abro a massa porque tecido é uma coisa que não tem, assim, uma forma muito definida. Então você pode ir fazendo, um pode ficar maior, outro menor. É até legal para dar mais movimento na peça. Então eu abro a massa. Na parte que vai ficar pra cima, eu deixo um pouquinho mais gordinho e aqui embaixo eu deixo mais fininho. Porque como é uma saia grande, se a gente abre muito fininho aqui em cima, o próprio peso da saia vai fazer com que a massa rasgue. Então tem que deixar um pouquinho mais grosso aqui em cima. E aí eu vou cortar mais ou menos do formato de um trapézio, corto no olhômetro, né? Falei que não faço molde, mas a gente faz mais ou menos aqui, ó, do formato de um trapézio. E eu vou medir agora aqui a altura de acordo com o tamanho do cone. Se precisar, eu faço o ajuste necessário. Ó, deu aqui o tamanho certinho do cone, então é isso que eu preciso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dobra no meio, assim, pra frente. E as bordas eu dobro pra trás. Então ele vai ficar assim, ó, com uma prega aqui no meio e as bordinhas aqui dobradinhas pra trás.
E aí eu começo pela frente, coloco ela aqui em cima do cone, rentezinho aqui com a base do cone, tá? Não precisa transpassar, tem que ser no mesmo comprimento. Ah, Gigi, mas a massa não vai encolher? Sim, ela vai encolher. Só que o cone, ele é de papelão, então quando a massa terminar de secar, que ela encolher, eu pego e corto o excesso de papelão que fica aqui embaixo. Essa parte aqui não precisa passar nem cola, eu só grudo ela aqui na parte de cima da massa, né, que tava no cone. E aí você vai dando uma ajeitadinha para fazer um desenho bonito, um movimento bonito aqui na saia. E aí, pra dar uma equilibrada na peça, eu gosto de fazer assim, ó. Faço o da frente, depois eu viro, faço o de trás. Porque aí, à medida que você vai colocando, ele vai pesando igual para os dois lados e ela não fica torta. Ó, coloquei um na frente, um atrás, agora eu coloco um do lado e outro do outro lado. E aí, como a massa já vai ressecando, eu vou passar aqui um pincelzinho úmido, só para ela dar uma reidratada, não é encharcado, é úmido, para ela poder grudar uma parte na outra. Então eu coloco aqui do lado, deixa eu virar aqui para vocês verem melhor, e vou unir as duas partes. E assim eu fiz então toda a volta da saia, como vocês podem ver. Vocês sabem que a massa encolhe, então tem que vigiar de vez em quando, dar uma olhadinha se ela não vai começar a separar aqui essas partes por causa do encolhimento. Se precisar, dá uma ajeitada, vai cuidando da peça, né, enquanto ela tá secando. Para fazer uma saia mais bonita ainda, mais volumosa, com um desenho mais bonito, eu gosto de deixar essa parte aqui secar, pelo menos de um dia para o outro, para ela ficar mais firme. E aqui por cima eu repito esse processo, eu faço uma segunda camada de saia, para ela ficar com mais volume, com um desenho bem mais bonito. E se você quiser também, você pode levantar ela aqui um pouquinho, vai dando uma ajeitadinha, pode colocar um pouco de algodão aqui por dentro para ela levantar um pouco mais, né, dar um pouquinho mais de volume enquanto ela tá secando. Aí o desenho vocês vão fazendo, né, de acordo com o gosto e com a necessidade de vocês. Essa daqui, como eu quero continuar o vídeo, não é? Eu não quero demorar muito para gravar para vocês, eu não vou esperar secar para fazer a segunda camada. Eu vou deixar ela do jeito que tá aqui, tá? Então eu só vou tirar o palitinho daqui de cima, né? Aquele palitinho que eu coloquei para dar referência. E vou cortar um pouco aqui do excesso de massa, porque à medida que a gente vai colocando saia, vai acumulando muita massa aqui por cima. Então fica com um volume muito grande, eu vou tirar um pouquinho disso daqui. Partiu fazer o corpinho, vou pegar a massa tom de pele. Essa daqui é a Bela G pele de boneca, uma cor muito bonita para tom de pele clara. O legal da Bela G é isso, né? Que ela já tem a pigmentação no ponto ideal, então você não precisa estar sovando massa, misturando, diluindo com massa natural para chegar no ponto ideal. É só abrir do pacote e usar. Essa bolinha aqui tá medindo mais ou menos uns 4 centímetros, né? Que seria o equivalente a uma bolinha de isopor tamanho 40. Eu vou modelar, começando fazendo aquela coxinha, que vocês já sabem, né? Todo mundo que faz biscuit sabe que biscuit começa com bolinha e coxinha. E vou dar uma achatada com ela assim na mesa. Vai de levinho, pra não achatar muito. Ela vai ficar assim. Vou pegar uma esteca assim que seja redondinha, vou marcar de um lado, de outro. E daqui eu tiro o pescoço assim com a mão mesmo. O formato do pescoço aqui eu não vou caprichar muito, porque eu vou fazer depois a emendinha e vou estar fazendo enxerto de massa aqui. O mais importante é essa parte aqui do corpinho. Vou colocar ela de novo aqui na mesa.
E com a mesma estequinha eu vou empurrar um pouco de massa aqui pra baixo e um pouco de massa aqui pra cima, pra dar um voluminho aqui na parte dos seios dela. Não vou fazer um peitão, mas vou fazer um voluminho. Quando a gente faz toda essa manipulação, você vê que a massa vai abrindo, vai alargando. E lembra quando eu falei sobre as proporções, que o quadril da mulher é mais largo que o ombro. Então quando ele começa a alargar, você tem que ir, ó, dando uma apertadinha aqui para ele ficar mais estreito. Então você pega aqui a sua peça que você montou, ó, e vai comparando aqui a largura. Essa parte aqui tem que estar mais larga do que essa daqui. Na parte onde tem o encaixe dos braços, eu gosto de usar um boleador médio. Então eu coloco meu dedo aqui em cima no ombro para dar uma segurada e levanto aqui com o boleador. Só levanto um pouco, para não ficar com o ombro muito caído. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Alisa bem, sempre usando ou assim a pontinha, essa parte gordinha aqui do dedo, onde tem os cantinhos. E na parte maior você usa essa parte aqui mais lisinha da mão, sempre fazendo esses movimentos assim circulares e de leve. E agora lembra do vídeo das proporções, né? Que para fazer uma peça de 30 centímetros, eu uso uma saia com 18 centímetros de comprimento e um corpinho com 6 centímetros. Então eu vou medir agora aqui na régua. Esses 6 centímetros eu conto aqui do ombro, não conto o pescoço. E o que sobrar aqui embaixo eu corto. O meu tá dando certinho aqui os 6 centímetros, então eu não vou precisar cortar. Mas se precisasse, eu cortava aqui embaixo com a tesoura. Vou pegar um espetinho de bambu. Importante, tem que ser espeto de bambu. O espeto de madeira, se você fizer assim, ó, só forçar um pouquinho, ele já quebra. E aqui a gente está trabalhando com uma peça grande, então eu preciso de uma coisa resistente para aguentar o peso do corpo, da cabeça, senão ele vai quebrar, tá bom? Coloco o corpinho bem retinho, coloco o palito também bem retinho e vou girando até ele atravessar a peça. Chegou aqui embaixo, vou passar mais um pouquinho aqui o palito. Venho aqui na saia e espeto. Ele tem uma bolinha de isopor aqui, né, que vocês lembram, então eu espeto ele aqui. Vou levantar ele só um pouquinho aqui, porque eu esqueci de passar cola. E aí, como essa massa do corpo ainda está molinha, eu já vou ajeitando ela aqui embaixo, né? Vou empurrando ela aqui embaixo para ela ficar bem certinha aqui com a saia. Aqui, para ela ficar com um acabamento perfeito, o ideal é você esperar isso daqui secar, porque a massa tem o encolhimento. Então você deixa ela secar, deixa ela encolher o que precisar. Depois você vem com um pedacinho de massa e faz um pequeno preenchimento aqui para acertar o vãozinho que fica. É sempre importante esperar as partes secarem para que você tenha um acabamento melhor na sua peça. E aí agora então a gente vai continuar o vestido. Já abri aqui um pedaço de massa bem fininho para fazer o corpete do vestido. Vou cortar aleatoriamente, tá? Da mesma forma como eu fiz a saia, eu vou fazendo no olhômetro. Então eu corto um retângulo, depois eu vou ali medir na peça se o tamanho tá legal. Se precisar, eu faço os ajustes necessários. Vou colocar ele aqui para ver se o tamanho tá legal, o comprimento, né? O comprimento aqui tá bom, então eu já vou ajeitando ele aqui na frente. A parte de trás eu corto na própria peça para medir o tamanho certinho. Não passei cola, não passei água, não passei nada. Vou virar ele aqui de costas. E aqui atrás eu vou puxar um pouquinho assim, ó, vou rasgar a massa, porque eu acho que dá um acabamento melhor. Ela vai unir de uma forma melhor. Não vai ficar degrauzinho aqui atrás, porque fica mais fininho. Fiz de um lado, o outro eu vou dar uma transpassada. Também vou rasgar. E
E aí aqui eu só vou fazendo a emenda, tô usando uma agulha, pode ser o pincel modelador, pode ser uma esteca. Atrás não precisa caprichar assim tanto porque ela tem o cabelo comprido, mas claro, né, a gente tem que deixar o mais bonito que a gente conseguir. Vou alisando assim com o dedo para tirar as marquinhas. E para dar o acabamento aqui, eu vou usar o dedo mesmo com lencinho umedecido. Vou fazendo um movimento circular para tirar todas as emendinhas do vestido, deixar bem unido aqui a parte do corpete com a parte da saia e deixar bem lisinho também, sem nenhuma marquinha de esteca, nenhuma marquinha de dedo. E aí eu já vou aproveitar também, se vocês repararem aqui, lembra que eu falei da questão do encolhimento? Não sei se vai dar pra mostrar aqui no vídeo. Abriu um pouquinho aqui, separou um pouquinho só aqui a massa, né, na junção da saia. E aqui também na frente deu uma leve esgarçada, tipo umas micro rachaduras. Então eu já vou aproveitar que tá úmido aqui para poder corrigir esses detalhes. Então eu pego um pedacinho da massa, tem que ser exatamente da mesma cor do vestido, para não dar diferença de cor depois. Vou colocar aqui onde tá furadinho, vou puxar, pode ser com o dedo mesmo. Depois eu venho com o pincel modelador molhado e vou alisando. E aí ele vai ficar assim desse jeito. Eu já vou aproveitar para fazer aqueles detalhes aqui da saia. Aí aqui é muito simples. Vou pegar um pedacinho da massa amarela, né, da mesma cor do vestido. Vou abrir um rolinho fininho nas pontas. Ele fica assim desse jeito, né, fininho nas duas pontas. Vou fazer 3 rolinhos desse. Ele fica assim. Vou só virar um pouquinho assim as pontinhas pra cima, dou um beliscãozinho aqui pra tirar o excesso de massa. E aí eu venho aqui no vestido e vou colocar uma parte dessa em cada gomo aqui da saia. Desse jeito. Então vou passar um pouquinho de cola. E assim eu faço então todo o redor da saia. E para dar o acabamento aqui nessas emendinhas aqui, eu vou usar essa cartelinha de brilho lá da loja da Tabata Alexandre. Vou usar essa cola aqui, ó, que é uma cola para pedraria. E aqui para adiantar eu já vou colocar a cabeça. A cabeça já ensinei vocês a fazerem, tem um vídeo aqui no canal, tá linkado aqui embaixo na descrição. Tem pintura de olhos também, tá tudo lá. E aí com um pedacinho da massa, tom de pele, eu vou fazer o preenchimento do pescoço. Vou fazer o bracinho dela, ela usa luva, então eu vou começar com a massa amarela, né, no mesmo tom do vestido. Essa bolinha aqui tá medindo mais ou menos uns 3 centímetros. Aqui é mais ou menos mesmo, porque a gente vai fazer o bracinho e depois eu vou cortar um pedaço, porque aqui é só a luva. Vou abrir um rolinho, com mais ou menos uns 7 centímetros de comprimento. No meio eu faço esse movimento aqui, ó, de vai e vem. E aqui na pontinha, mais ou menos 1 centímetro pra dentro, eu vou fazer a volta toda. Então eu vou rodar fazendo a volta toda aqui da mãozinha.
Ele fica, ó, desse jeito. Eu fiz só até a metade e o outro eu fiz a volta toda. Posso até dar uma reforçada aqui, ó, nessa partezinha, desse jeito aqui. E agora aqui, ó, na palma da mão, eu só vou dar uma alisadinha, né, pra dar uma alongada, porque o bracinho tá muito gordo. Ó, ele fica desse jeito. Nessa parte aqui que tem a bolinha vai ser a mão. Então eu vou apertar um pouquinho. Ó, vou afundar aqui no meio usando um boleador médio. E aí aqui eu só dou uma alisadinha, uma puxadinha pra alongar. Aperto assim nas laterais para ela ficar um pouquinho mais compridinha. Na parte que tem o polegar eu vou fazer assim, ó, um corte reto. Depois o outro inclinado, mais ou menos do formato da letra V. E aqui eu já separo o polegar. Então agora é só abrir e dar uma alisadinha. Viro ela aqui assim, ó, para a palma da mão. Marco mais ou menos a altura dos dedos. E agora eu vou separar os dedinhos. Então eu começo marcando no meio. Depois no meio de cada meio. E agora eu viro ela aqui para o outro lado e continuo na mesma direção. Venho aqui na peça para medir o comprimento do braço. Então, imaginando que esse bracinho aqui fosse inteiro, né? Aqui vai ser só a luva. Eu vejo que o tamanho dele tá legal. Lembra quando eu falei naquele vídeo das proporções? A mão fica mais ou menos na altura do quadril, né? O punho fica na altura do quadril e a mão fica um pouquinho mais para baixo. Então, eu vou pegar e vou cortar aqui o pedacinho da luva, onde eu vou completar com a massa tom de pele. E aí aqui onde eu vou encaixar o pedacinho do braço, eu vou pegar uma estequinha assim de ponta e vou furar, ó, apertando a massa contra a esteca para abrir bem direitinho e ficar bem fininho, para ficar um acabamento delicado. Ó, ficou uma borda bem fininha. E aí agora com um pedacinho de massa tom de pele, também faço só um rolinho, né, pra encaixar naquele pedacinho do braço, né, da luva, na verdade. Ele vai entrar aqui certinho. O comprimento aqui você mede ali na peça, se precisar você corta. Vou passar um pouquinho de cola branca aqui dentro pra grudar bem. Vou fazer marquinhas aqui na dobrinha do cotovelo e também aqui na dobrinha da mão. E aí, como é que a gente vai fazer? Ela vai estar segurando a florzinha, tá? A rosa. Essa rosa eu fiz usando o cortador de babado retangular, que eu já ensinei como faz aqui no canal, tá linkado aqui embaixo. Esse daqui daquele kit, né, com 4 cortadores, esse daqui é o tamanho maior e eu fiz 2 camadas para chegar numa rosinha desse tamanho aqui, tá? E aqui no cabinho eu coloquei um pedacinho de arame, só para ele ficar um pouquinho mais firme. Acho que não tem necessidade de eu estar explicando isso daqui, porque é muito simples. Se vocês quiserem depois, deixa no comentário aqui embaixo. Se achar necessário, eu ensino depois como fazer essa rosinha aqui num vídeo à parte, tá bom? Mas é muito simples, eu acho que não vai haver essa necessidade não. Essa parte aqui do vestido já tá mais firmezinha, então não tem problema se eu colar a rosinha aqui. Se o de vocês estiver muito fresquinho, a massa estiver fresca, não cola a rosinha aqui, porque pode dar rachadura. Então espera pelo menos firmar de um dia para o outro antes de você colocar a rosinha aqui colada no próprio vestido. Vou usar cola instantânea. E aí eu vou posicionar agora aqui o bracinho, não passei cola ainda, deixa eu posicionar primeiro.
Tá vendo? Primeiro eu posiciono o braço, porque se precisar tirar, modificar alguma coisa, com cola fica mais difícil. Então primeiro eu posiciono, vejo se tá tudo certinho, depois eu venho, só tiro ele aqui um pouquinho para poder passar um pouquinho de cola. Esse ombro aqui, se você quiser, espera secar, depois vem com um pedacinho de massa e faz um enxertinho aqui para poder cobrir a emenda, mais ou menos como eu fiz aqui no pescoço. Só que nesse caso, como o vestido dela ainda tem um detalhe aqui por cima, eu vou deixar do jeito que tá, porque não vai aparecer. E aí, pra fazer o detalhe, né, da gola aqui do vestido, eu também fiz 3 minhoquinhas, mais ou menos daquele mesmo jeitinho que eu tinha feito aqui na parte da saia, né, naquele detalhe da saia, só que esse daqui vai ser um pouquinho maior. Já coloquei as 3 minhoquinhas assim, vou puxar aqui as pontinhas, ó, pra esticar e fazer um acabamento. E para fechar o acabamento aqui no meio, ó, vou passar só um pouquinho de cola e uma bolinha bem pequenininha também da massa amarela. E para fechar, então, agora só falta fazer o cabelinho dela. Bom, pessoal, ela já tá mais firme, então eu já tirei aqui da base para ficar uma imagem mais bonita, né, mais limpa. E a gente vai finalizar fazendo o cabelinho dela. Eu acabei esquecendo de colocar a orelhinha, porque a Bela, apesar dela ter cabelo, eu vou deixar um pedacinho da orelha aparecendo com um brinquinho. Então eu vou colocar por cima mesmo. Na verdade, essa orelha vai ficar praticamente toda coberta pelo cabelo, mas só um pedacinho dela que vai ficar aparecendo. Então eu vou fazer uma bolinha. Não faz uma orelha muito grande não, para não ficar com muito volume embaixo do cabelo, tá? Vou fazer uma coxinha. Coloco ela aqui na posição. Então aqui, ó, só dei uma alisadinha de leve com o pincel modelador, não caprichei nada, porque essa orelha praticamente não vai aparecer. Vai ter cabelo, vai ter brinco, vai ter um monte de coisa aqui por cima pra esconder. Pra fazer o cabelo, eu fiz uma misturinha aqui também de cores, usando também o corante da Saramani. Eu usei o marrom misturado com chocolate na massa natural, massa Bela G, e saiu esse tom aqui, tá? Eu gosto muito de fazer essas misturas de cores, inventar cores. E essa mistura de marrom com chocolate, achei que ficou uma cor bem legal. A quantidade que eu peguei aqui foi equivalente a uma bolinha de 50 milímetros, que foi a bolinha que eu usei para fazer a cabeça, tá? Então eu vou colocar ela aqui na palma da minha mão, vou dar uma leve achatada. Vou afundar ela aqui assim no meio, deixo um lado mais gordinho e o lado de baixo um pouco mais fininho. E aí, desse jeitinho que tá aqui, tá vendo que eu não alisei, não fiz nada demais, vou colocar ele aqui por trás da cabeça. E aí, usando essa parte aqui lisinha da mão, eu vou empurrando o excesso de massa pra frente. Fiz uma coxinha aqui bem pequenininha, vou colocar aqui no lugar da costeleta. Vou pegar aqui uma esteca de gravata, vou fazer uma marca no meio. Como se eu estivesse dividindo o cabelo dela no meio.
cabelo dela tá preso assim para trás. Então eu vou fazer as marcas, né, dos fios nessa direção, ó, descendo aqui para trás. Eles ficam assim, ó, na diagonal. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Ele vai ficar assim, ó, divididinho aqui no meio e com as marquinhas aqui para as laterais. E aí eu faço assim, ó, como se fosse mais ou menos uma cenoura. A quantidade aqui não tem uma quantidade exata, você tem que ir medindo na peça para ver o comprimento, né, de acordo com o tamanho do cabelo que você quer fazer. Faço então essas cenourinhas assim, com a massa bem gordinha, dou uma achatada. E vou fazendo as marquinhas. Vou usar a própria esteca de gravata aqui para marcar. Viro do outro lado, faço do outro lado também, porque o cabelo dela tem um movimento. A minha massa aqui tá muito fresquinha, não vou precisar passar cola. Se a sua já estiver ressecando, passa um pouquinho de cola. Só vou umedecer um pouquinho. E vou colocar ele aqui. Começo pelo meio e depois eu vou colocando os outros. Então, coloco aqui, dou uma apertadinha aqui com o pincel. Aqui na ponta eu dou uma puxadinha e, ó, dou uma enrolada pra fazer tipo um cachinho aqui nas pontas. Ó, eu fiz 3 aqui nessa parte de trás, tá? Agora eu vou pegar pela lateral, aí eu faço um assim, ó, bem comprido, que vai dar daqui de cima até mais ou menos aqui embaixo na pontinha do cabelo, tá? Pode ficar um pouquinho mais curto que os de trás, mas ele tem que ser um tamanho, né, bem comprido que dê pra fazer toda essa volta aqui. Então eu coloco ele aqui, ó, na frente, mais ou menos aqui, ó, perto da divisão aqui do meio. Passo ele aqui um pouquinho por cima da orelha. Venho até aqui atrás, ó. Aí, emendando com esse daqui de trás, ó. Faz aqui, como se eu quisesse prender o cabelinho dela aqui atrás, tá? Mas eu vou fazer a voltinha, ó. Vou pegar. Ó, ele veio e fez aqui, ó, toda a voltinha até chegar aqui nessa parte do penteado. Essa pontinha que sobra, eu vou segurar ela aqui com o dedo, vou dar uma puxadinha nela pra baixo e vou enrolar. Ó, aqui na frente eu vou usar o pincel modelador pra emendar. Aqui na frente, para dar um acabamento ainda melhor, eu fiz uma outra mecha um pouquinho menor. Vou colocar ela aqui, ó, dou só uma beliscadinha aqui na ponta para ficar mais fininho. Coloco ela aqui por cima, cobrindo um pouco aqui da testa, sabe? Descendo um pouco mais dessa primeira que eu coloquei. Agora eu só dou uma levantadinha aqui na frente para fazer um volume, né? Dar uma ideia de penteado. Deixo ela afastadinha aqui da testa. E essa parte de trás aqui, ó, vou puxando e ela vai morrer aqui junto com o penteado. Aqui nessa emendinha aqui, ó, eu vou pegar o pincel modelador molhado, vou unir bem, porque quando ela encolher, né, quando ela secar, ela vai encolher, isso daqui pode ficar separado. Então tem que unir bem, para não correr risco de separar.
E pra fechar aqui atrás o penteado dela, eu vou pegar uma quantidade de massa. Essa daqui tá dando mais ou menos uns 4 centímetros, tá? Mas isso daqui é só uma ideia. A medida você tem que ver aí no olhômetro, né? Pra ver o que tá mais compatível com o tamanho da sua cabeça, porque cada pessoa faz de um jeito. E às vezes você precisa adequar as medidas aí ao seu penteado. E aí eu fiz assim, ó, fiz uma minhoquinha, tô dando mais ou menos uns 20 centímetros aqui de comprimento. Vou usar essa espátula aqui da Blue Star porque ela é compridinha, tá? Se você não tiver, pode usar uma régua. Só que o legal da espátula é que ela tem essa lâmina aqui um pouquinho mais fina. A régua geralmente ela é um pouquinho mais rombuda. Tá vendo? Eu marquei aqui o cabelinho todo. Vou dar uma enroscada. E vou enrolar pra fazer um coque. E agora, só para dar aquele toque final, vou colocar os brinquinhos, vou colar uma meia pérola. E eu vou usar a mesma cola que eu usei para colar as pedrinhas do vestido, né? Que é essa cola aqui para pedrarias. Isso aqui você encontra lá na Tabata Alexandre. E finalmente, a nossa Belinha está pronta, quer dizer, a nossa Belona. É essa dupla dinâmica, Bela G, com massas Bela G, Tabata Alexandre, Blue Star, Corantes Saramanil, parceiros incríveis aqui neste canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Ah, gente, a Mega tá chegando, hein? Quero ver vocês lá. Eu vou estar lá no stand da Blue Star e no stand da Tabata Alexandre. Serão os stands mais bombados da feira. Por favor, quero beijo, abraço, selfie, tudo tem direito? Tchau, fui!